Primeiro livro dos Macabeus. Capítulo 5. Quando as nações circunvizinhas souberam que o altar tinha sido reconstruído e que o santuário tinha sido consagrado como antes, ficaram muito irritadas e resolveram acabar com os descendentes de Jacó que viviam entre elas, começando a persegui-los e matá-los no meio da sua população. Nesse meio tempo, Judas atacou os filhos de Esaú na Idumeia e na Acrabatene, pois estavam cercando Israel. Derrotou-os fragorosamente, humilhou-os e tomou seus despojos. Depois lembrou-se da perversidade dos habitantes de Beã, que eram permanente armadilha e obstáculo para o povo por causa das emboscadas que armavam nos caminhos. Ele os obrigou a se refugiarem nas suas torres, atacou-os e voltou ao anátema. Pôs fogo às torres com todos os que estavam dentro. Passou depois para os Amonitas, onde se deparou com um exército numeroso e bem armado, comandado por Timóteo. Travou contra eles muitos combates, mas afinal foram esmagados à sua vista. Ele os derrotou. Tomou também Jazer com as aldeias vizinhas e voltou para a Judéia. Os gentios que moravam em Galaade se aliaram contra os israelitas que moravam em seu território, com a intenção de expulsá-los. Os israelitas refugiaram-se então na fortaleza de Dátema e mandaram a Judas e seus irmãos esta mensagem: as nações ao nosso redor se reuniram contra nós para nos tirar daqui e se preparam para tomar a fortaleza onde nos refugiamos. O comandante de suas forças é Timóteo. Vem imediatamente livrar-nos de suas mãos, pois muitos dos nossos já caíram. Todos os nossos irmãos que moravam nas aldeias de Tobim foram mortos. Os inimigos levaram cativas suas mulheres e filhos, bem como seus bens, e mataram cerca de 1000 homens. A carta ainda estava sendo lida quando chegaram outros mensageiros, vindos da Galiléia. Estavam com as vestes rasgadas e traziam esta notícia: a população de Ptolemaida, de Tiro e de Sidom, com toda a Galiléia dos estrangeiros, todos se uniram contra nós para nos aniquilar. Logo que Judas e o povo ouviram estas palavras, reuniu-se uma grande assembleia para deliberar sobre o que fazer em favor de seus irmãos que estavam em perigo e sendo atacados. Disse Judas a seu irmão Simão: escolhe os homens necessários e vai libertar os teus irmãos que estão na Galiléia. Eu e nosso irmão Jonatas iremos para Galaade. Na Judéia, ele deixou José, filho de Zacarias, e Azarias, chefes do povo, com o restante do exército para segurarem a guarda da região. E recomendou-lhes: comandai o povo, mas não entreis em combate contra os gentios até a nossa volta. A Simão foram designados 3.000 homens para a expedição à Galiléia. A Judas, 8.000 para irem ao Galaade. De fato, Simão foi para a Galiléia, onde travou muitos combates contra os gentios que foram destroçados diante dele. Simão perseguiu-os até a porta de Ptolemaida, matando quase 3.000 dentre eles e apoderando-se de seus despojos. Tomou consigo os judeus que eram da Galiléia e os que estavam em Arbates, com suas mulheres e filhos e todos os seus pertences, e conduziu-os com grande alegria para a Judéia. Judas Macabeu e Jonatas, seu irmão, transpuseram o rio Jordão e caminharam 3 dias pelo deserto. Encontraram-se com os nabateus, que foram ao seu encontro pacificamente e lhes narraram tudo o que tinha acontecido aos seus irmãos judeus no Galaade. Informaram que muitos dentre eles estavam cercados em Bossora, em Alimas, Casfo, Maced e Carnaim, cidades todas elas grandes e fortificadas. Disseram ainda que outros dentre eles estavam cercados nas restantes cidades do Galaade e que seus inimigos haviam marcado o dia seguinte para atacar as fortalezas e prendê-los e matá-los todos num dia só. Imediatamente, Judas e seu exército mudaram de direção e foram para Bossora, pelo deserto. Ocupou a cidade e incendiou-a. Depois de passar a fio a espada a toda a população masculina, apoderou-se de seus despojos. À noite, puseram-se novamente a caminho, dirigindo-se até a fortaleza. Na luz do amanhecer, ao levantarem os olhos, viram um exército numeroso, incalculável, carregando escadas e máquinas de guerra para assaltarem a fortaleza, e já começavam a atacar.
Percebendo que já tinham começado o combate e o clamor da cidade subia ao céu em meio ao toque das trombetas e o alarido geral, Judas disse aos homens de seu exército: "Combatei hoje pelos nossos irmãos!" Dividiu o exército em 3 alas, por trás dos inimigos, fizeram soar as trombetas e entoaram a oração aos brados. Ao perceber que era o Macabeu, o exército de Timóteo pôs-se em fuga diante dele. Judas infligiu-lhes uma tremenda derrota, e nesse dia, cerca de 8.000 homens caíram mortos. Dali Judas dirigiu-se para Alimas, atacou-a e tomou-a, matou toda a população masculina, recolheu os despojos e incendiou a cidade. Seguindo adiante, tomou Casso, Macede e Bossor e outras cidades do Galaade. Depois desses acontecimentos, Timóteo recrutou outro exército e acampou diante de Rafon, na outra margem da torrente. Judas mandou espionar o acampamento e recebeu estas informações. Reuniram-se com ele todas as nações que nos cercam, formando um exército muito numeroso. Ele contratou também árabes como reforço e estão acampados na outra margem da torrente, prontos para virem atacar-te. Judas, porém, saiu para enfrentá-los. Disse então Timóteo aos comandantes do seu exército: "Quando Judas, com seu exército, chegar perto da torrente, se ele passar em nossa direção por primeiro, não poderemos resistir, e ele certamente prevalecerá contra nós. Se, porém, hesitar e ficar acampado do outro lado, então nós atravessaremos e prevaleceremos contra ele." Logo que Judas se aproximou da torrente, postou os escribas do povo ao longo da margem com esta ordem: "Não deixeis para trás ninguém, mas fazei todos seguirem para o combate." Ele atravessou por primeiro ao encontro dos inimigos, e todo o povo seguiu. Todos os gentios foram esmagados diante deles, abandonaram suas armas e refugiaram-se no templo de Carnaim. Os judeus tomaram a cidade e puseram fogo ao templo, com todos os que estavam dentro. Carnaim foi arrasada, sem qualquer possibilidade de resistir ao ímpeto de Judas. Este reuniu, então, todos os israelitas que moravam no Galaade, do menor ao maior, com suas mulheres e filhos e seus pertences, uma imensa multidão com o objetivo de trazê-los à Judéia. Assim chegaram até Efron, cidade importante e bem fortificada que ficava no caminho. Como era impossível contorná-la pela direita ou pela esquerda, era forçoso passar por dentro dela. Os que estavam na cidade fecharam-se nela, barricando as portas com pedras. Judas mandou-lhes uma mensagem em termos pacíficos, dizendo: "Precisamos atravessar a vossa terra para ir à nossa, e ninguém vos causará prejuízo. Só precisamos passar." Mas eles, porém, recusaram-se a abrir. Então Judas mandou avisar pelo acampamento que cada um tomasse posição para o ataque, onde quer que estivesse. Os soldados tomaram posição e ele começou o assalto à cidade, todo aquele dia e toda a noite, até que ela caiu em suas mãos. Ele fez passar a fio da espada toda a população masculina, arrasou as casas, tomou os despojos e atravessou a cidade pisando sobre os corpos dos mortos. Transpuseram então o Jordão rumo à grande planície em frente a Betsã. Judas ficava reunindo os que estavam atrasados e animava o povo por toda a viagem, até chegarem à terra de Judá. Escalaram a montanha de Sião com alegria e regozijo e ofereceram holocaustos por terem voltado em paz, sem que ninguém dentre eles tivesse sucumbido. Ora, enquanto Judas se achava em Galaade com Jonatas e seu irmão Simão na Galileia diante de Ptolemaida, José, filho de Zacarias, e Azarias, à frente de suas tropas, souberam de seus feitos heróicos e de suas proezas. E um disse para o outro: "Façamos também nós célebre o nosso nome, e vamos combater nações vizinhas." E transmitiram ordens às forças que eles tinham consigo e foram contra Jânia. Mas Gorgias saiu com seus homens para opor-se à sua investida. José e Azarias foram postos em fuga e perseguidos até as fronteiras da Judéia. Pereceram nesse dia cerca de 2.000 homens de Israel, e foi grande a derrota do povo. Isso porque não haviam escutado Judas, supondo que mostrariam seu valor, mas não pertenciam à raça desses homens, a quem era dado salvar Israel.
O valoroso Judas e seus irmãos foram de modo particular honrados por todo o povo de Israel e por todas as nações onde penetrava seu nome. Vinham em grande número para aclamá-los. Entretanto, ele partiu com os seus irmãos e começaram a atacar os filhos de Esaú na região voltada para o sul. Apoderou-se de Hebrom e das aldeias vizinhas, destruiu suas fortalezas e incendiou as torres que as rodeavam. Levantou acampamento junto à terra dos filisteus e percorreu o território de Maresa. Naquele dia, pereceram em combate alguns sacerdotes, querendo dar mostras de valentia, mas metendo-se em combate de forma temerária. Judas voltou-se em seguida para Azoto, na terra dos filisteus, e aí destruiu os altares, queimou as imagens dos seus deuses e tomou os despojos dessas cidades. Depois, regressou para a terra de Judá.